Salve, salve! Vamos nessa? Entendendo um pouquinho sobre fração. Claro, a gente vai definir o que é uma fração e o principal, a gente vai, resgatar, vai buscar esse conceito com aplicação no nosso dia a dia, na prática. Ah, quer conferir todos os detalhes? Venha comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Ó, quando falamos em fração, a gente está falando de todo número escrito da seguinte forma, ó, A sobre B. Então, ó, números com esse tracinho e outro número abaixo. Então, isso aqui é a forma que a gente escreve a fração, onde esse A e B aqui são números, inteiros, ó, com B diferente de zero. Por que diferente de zero, professor? Porque a gente está representando uma divisão e a gente não consegue dividir um número quando, o divisor for zero. Essa divisão ela não existe. Ok? Beleza? Certo. Claro que, em exemplo, na prática, o que a gente tem aqui? Ó, 5 em cima, 8 embaixo. E tem um tracinho. Como que a gente lê isso aqui, professor? A gente lê da seguinte forma, ó. 5, veja que o número que está nessa parte superior, normal, 5. O número que está na parte inferior, também normal, 8. 5 sobre 8. Sobre. O que a gente lê como sobre aqui, professor? Esse traço, ó. Então, esse tracinho aqui, ó, ele indica essa palavra sobre. Perfeito? E isso quer dizer uma divisão aqui na fração. Então, ó, significa que a gente está dividindo aqui 5 por 8. O professor vai dar um número decimal aí, não vai dar uma divisão exata. Não tem problema, ok? Pode ser ou não uma divisão exata. O importante é que a gente está representando uma relação de divisão. Ok? Beleza? Como que a gente lê isso aqui, professor? Esse 5 sobre 8, a gente lê da seguinte forma, 5 oitavos. É lido dessa forma, 5 oitavos. Ah, ok. E a gente também tem nomes aí para esses termos. Esse número na parte superior e esse número na parte inferior recebe aí, ó, nomes específicos. Então, esses termos aí recebem nomes específicos. No caso, numerador e denominador. Ah, professor, poderia explicar o que significa esse numerador e o que significa esse denominador? Com certeza. Claro que sim, vamos lá. Vamos entender aqui passo a passo. Ó, o denominador ele indica o número de vezes, ou seja, o número de partes em que um inteiro foi dividido. Como assim, professor? Nesse caso aqui, a gente tem o quê? 5 sobre 8. Então, caso a gente esteja falando de um grupo de pessoas, significa que esse grupo de pessoas foi dividido em 8 partes. Caso a gente esteja falando sobre figurinhas, então quer dizer que essas figurinhas foram divididas em 8 partes. Então, qualquer total, qualquer inteiro, qualquer algo que a gente faz referência aqui, esse denominador significa o quê? A quantidade de partes que a gente vai dividir. E o numerador aqui, ó, faz referência, ou seja, indica a quantidade de partes que foram utilizadas. Então, nesse nosso exemplo aqui, significa, ó, que algo foi dividido em 8 partes e dessas 8 partes a gente está utilizando 5. Isso, ó, então, algo foi dividido em 8 partes e dessas 8 partes aqui estamos utilizando 5. Pode colocar isso no exemplo prático do nosso dia a dia, professor? Com certeza. Observe o seguinte, olha só. Na prática, entendendo aqui, ó, 5 amigos compraram uma pizza de 8 fatias. Então, veja, ó, a gente tem aqui quantos amigos? 5 amigos, né? 1, 2, 3, 4, 5 amigos. E a pizza, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Isso, ó. Então, voltando novamente aqui, ó, onde está a mão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja que tem uma pizza que foi dividida em 8 fatias e são 5 amigos. Qual é a situação aqui
é que cada um comeu uma fatia dessa pizza. Um vai lá, pega a fatia, a outra fatia. E aí, o que ocorre, ó? Qual é a pergunta? Que fração representa as partes que eles comeram, né? Que os 5 amigos comeram. Então vamos lá. O que a gente observou? Que o inteiro, a pizza, ela foi dividida em quantas partes? Em 8 partes, ó. 8 partes. Vamos lá, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Ou seja, né, uma pizza grande aí, né? Família. Vamos colocar assim, né? Uma pizza família. 8 partes, dividida em 8 partes. Perfeito? Beleza? Então pronto, a gente já entendeu esse total de partes aqui em que o inteiro foi dividido. O inteiro aqui é o quê? É a pizza. Lembra que eu falei que a gente vai fazer referência sempre a algo? Então aqui é a pizza. E aí essa pizza foi dividida em 8 partes. Claro, quantos amigos? 5 amigos, professor. E aí o que aconteceu? Cada um comeu uma fatia. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. O primeiro foi lá e pegou uma fatia aqui, né? E, né, devorou, matou a fome, né? Saciou a sua fome. Beleza? Aí o que acontece? O segundo foi lá e fez a mesma coisa, ó. Então o segundo amigo foi lá e também pegou a fatia dele. Perfeito? Beleza? Certo, professor. Aí veio o terceiro e fez o quê? A mesma coisa, ó, foi lá, né, e também pegou a fatia dele. Claro, né? Eles estavam ali para poder comer. Então cada um foi lá, aí veio o quê? O quarto da mesma forma, ó, foi lá e fez o quê? Pegou a fatia dele também, professor. Exato. E aí veio o quê? Veio o quinto, foi lá e ó, também pegou a fatia dele. Ah, professor, então cada um comeu uma fatia, então está representado aí o que cada um comeu, não é isso? O que os 5 comeram, na verdade, não é isso? Ah, ok, beleza. Então, ó, os 5 comeram quantas partes? Então eles comeram, ó, uma, né? Isso, ó, se a gente analisar aqui, uma, duas, três, quatro, 5. Então comeram 5 partes, certo? Só que eles comeram 5 partes, ó, as partes que foram utilizadas, em função de um total em que essa pizza foi dividida. A pizza foi dividida em 8 partes. Então, total de partes em que a pizza foi dividida, 8. Eles comeram quantas? 5 partes. Logo, qual é a fração que representa 5 sobre 8? Veja, ó, a fração que representa aqui, ó, né, o que eles comeram, 5 sobre 8, perfeito? Ah, ok, beleza. Então, 5 oitavos, ó, eles comeram 5 oitavos da pizza. Professor. E essa leitura é sempre assim, professor? 5 oitavos, se fosse dividido em 6 partes, seria 5 sextos, né? Se fosse dividida em 10 partes, seria 5 décimos. Isso, né? A gente só tem que ter um pouquinho de atenção, alguma observação aqui em relação a alguns denominadores específicos. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente não lê assim, ó, 1 segundo. A leitura correta disso aqui é 1/2, ó, 1/2. Ou, né, a gente também pode ler isso aqui como metade. Metade, ó, 1/2 ou metade. Aqui agora, o que a gente tem aqui, ó? 2 terços. A gente não lê 2 terceiros, a gente lê 2 terços, 2 terços, perfeito? Aqui a leitura 4, e aí segue, ó, 4 quintos, 4 quintos, perfeito? Ok? Se fosse 4, professor, 3 quartos, tranquilo, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, sim, com certeza. Então aqui, ó, a gente lê, ó, 7 décimos, 7 décimos. Agora a gente tem que ter novamente um pouquinho de atenção a partir desse 11.
A gente vai ler 11º, professor? Não, a gente não vai ler 11º. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, 6, 11 avos. 6, 11 avos. A partir desse 11 agora entra avos. Então, ó, 5, aqui vai ficar, ó, 5, 12 avos. Então, a partir desse 11, começa, né, inserir aí essa palavrinha avos, avos. Até, né, aí segue uma sequência. Tem alguns casos mais específicos para poder alguma nomenclatura, professor, depois dessa sequência? Tem, só lá em centésimo, né? 100 que é centésimo. Mas a 99, 99 avos, depois volta 101 avos, 102 avos, 103 avos. E aí segue essa leitura com a palavra avos, ok? Aí, especificamente, a gente tem o que depois de décimo, centésimo e milésimo, perfeito? Ok? E aí, show de bola? Gostou? Deixa o like aí no nosso vídeo. Ah, não está inscrito no canal? Se inscreva também. Isso aí. Bons estudos!